Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e esse aqui é o nosso quadro Entrevista Nerd. E nesse vídeo aqui eu tenho ninguém mais, ninguém menos que o Tony e o Elvis do Heróis e Mais, galera. Olha só, hein? Conversa de Nerd falando com esses grandes. Olha que grande momento aqui pro canal. Pessoal, brigadão, viu, pela participação, obrigado por aceitar o convite. Pra gente é uma honra e a gente não é grande, não. A gente é gordo, né? Gordinho nós somos. Por enquanto, estamos aí num projeto. Estão na meta? Diminuir mais alguns quilos. Estamos na meta aqui, estamos tentando diminuir alguns quilos. Mas, Saulo, pra gente é um prazer estar aqui conversando com você. Você sabe que a gente gosta do seu canal. Você sabe que a gente... sempre tá, vez ou outra, assistindo você, comentando lá no seu trabalho. Já foi na live dos Trolls, né? Já foi na live dos Trolls, tá convidado pra ir quantas vezes você quiser. Ok? E tamo lá, tamo junto. Pretendo aqui. estar mais em breve. A Liga Nerdola não tem limites. A Liga Nerdola sem limites. Liga Nerdola sem limites. E hoje, então, nesse vídeo aqui, esse quadro, eu trago os convidados, né? Esses são meu segundo e terceiro convidado, né, ou Heróis e Mais, né, colocando como o segundo convidado desse vídeo, que a ideia é a gente conversar sobre a nossa trajetória aí, bater um papo sobre como a gente começou, trocar essa ideia sobre a cultura pop, a cultura nerd, e claro, né, como é a lore do canal de vocês e aqui do meu também, falar da questão nerdola, falar da questão woke, de como a gente lida com essas coisas, o que a gente acha legal, o que não acha. Tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo aqui. E a galera também fica à vontade aí nos comentários pra falar as opiniões de vocês, pra talvez deixar uma pergunta também, né? Lembro sempre com respeito, porque tem um pessoal que é meio surtadinho, né? Então a gente dá uma filtrada aí nos comentários, né? Mas é isso aí. E pra gente começar, eu queria que vocês me falassem um pouquinho do começo, né? O primeiro contato de vocês com a cultura pop. No meu caso, foi sempre, desde criança, na verdade, por meio de desenhos, e depois eu cheguei aos quadrinhos e tudo mais, então eu sempre tive, assim, imerso na cultura pop, por meio dos filmes, dos desenhos. Com vocês também foi assim, desde pequeno, ou foi uma coisa mais na adolescência? Como foi esse primeiro contato de vocês com o mundo dos heróis, os filmes, as séries? Beleza. Então, mais uma vez, um salve pra você, meu querido Saulo, e pra todo mundo que tá assistindo a gente aí nos comentários. Obrigado de verdade. Se você não conhece Heróis Mais, conheça-nos, porque nós estamos Saulo, agora... pode deixar a galera falar o que quiser. Você só fala com Heróis e Mais, aí manda eles falarem com a gente, não tem problema. Ah, beleza, então. Não falando. Conversa com eles. Fala Exatamente. Com nós. Fala com nós, pode Beleza. ir lá no canal, fica à vontade, a gente tá lá no canal fazendo 2, 3, 4 vídeos às vezes por dia, e sempre de cultura pop, envolvendo cultura woke, guerra cultural. E a gente não tinha isso quando era pequeno, né? Quando a gente era jovem, não tinha esse negócio. Graças a Deus, né? Não tinha, a gente não entendia nada sobre isso. E eu comecei com quadrinhos, né? Eu lia muito quadrinho, eu lia em bibliotecas. Eu não tinha grana para comprar e eu ia em bibliotecas para ler. Às vezes eu levava para casa, às vezes eu não podia levar para casa. E quando eu descobri que podia levar para casa, aí eu comecei a ler demais. E Show. foi nos quadrinhos. Depois, como muita gente aqui no Brasil, foi naqueles programas infantis, assistindo desenhos, assistindo tokusatsu. Eu me peguei mesmo na cultura pop depois dos animes e tokusatsu da TV Manchete. Ali eu acho que foi um marco também para milhares e milhares de brasileiros. TV Globinho e etc. Até que veio a internet, o YouTube, e a gente ficou mais familiarizado com algumas coisas da cultura pop ali. Não no comecinho do YouTube, onde eu fiquei mais familiarizado com a cultura pop foi depois dos anos 2000 e 2010, por ali. O YouTube começou, se eu não me engano, 2005, né? 2004, 2005, então... 2005, eu fiquei uns 5 anos ali sem mexer muito no YouTube. Era só mais coisas que a gente via gravados, hypados, baixados. Eu vim me tocar desse assunto de bater papo, conversar, debater sobre cultura nerd, depois ali de 2010 com o Omelete, né? Quem não conhece o Omelete
Inclusive tá numa decadência... Eita! Inclusive tá numa decadência horrível, né? É o ovo, né? O site do ovo, né, que vocês falam. Isso, site de ovo. Site de ovo aí que o Elvis gosta de falar. E foi isso. Omelete, aí... Jovem Nerd eu não assistia muito, mas o Omelete com a galera eu assistia demais. Aí depois vieram outros players falando de quadrinhos também na internet. E aí eu resolvi criar o canal Heróis e Mais. O Elvis começou mais ou menos igual, né, Elvis? De nerd. Eu fui influenciado pelo Tony, né? Eu fui influenciado pelo Tony na questão dos quadrinhos. A nossa geração, assim, com mais de 30 anos, né? Já nos 40, né? Eu já tô me aproximando dos 40, o Tony já tá pra lá dos 40. Não 43, parece, mas... 43. Olha só. Isso, o Tony é mais velho do que eu, não parece, mas ele é mais velho do que eu. A nossa geração teve muito contato com o Tokusatsu. E aqui não só o Tokusatsu, mas com até aqueles animes antes do boom de Cavaleiros do Zodíaco, né? Passava Zillion, passava também aquele... Era um gatinho que passava na Angélica, cara, eu me esqueci o nome desse gatinho. Era um gatinho azul e tal. Qualquer anime que passava, assim, qualquer animação mais interessante que passava, chamava a nossa atenção. E principalmente na nossa época, as animações elas eram muito mais realistas no sentido físico dos personagens. Hoje tá muito caricato, mas na nossa época, né, você tinha ali o próprio He-Man, você tinha o Thundercats, você tinha o Silverhawks, você tinha os Biônicos, e até a Hanna-Barbera também, por mais que você tivesse algumas coisas bem caricatas, você tinha coisa de herói também, que seria os Impossíveis, era bem legal. Verdade. Space Ghost era sensacional, era um herói ali meio fantasma e tal, que voava também. E claro, o Tokusatsu foi aquilo que me jogou pra cultura pop. Só que quando o Tony chega em casa com um HQ dos X-Men, aquilo virou, tipo, era uma chave, assim, uma coisa diferente. Minha mãe conta que eu, ainda muito pequeno, mal conseguia me sentar, eu já gostava de ficar desenhando tudo, né? Tony também desenhava, e aí minha mãe conta a história que parou um caminhão na frente da nossa casa e eu nunca tinha visto um caminhão, eu sentei e fui desenhar o caminhão. E aí minha mãe falou que isso nossa, meu avô contou essa história para todos os amigos dele, olha o meu neto desenhando o caminhão e tal. Então quando o Tony traz os X-Men para casa, e eu falei, nossa, que coisa sensacional. O que a gente tinha contato tinha contato de HQ, era Mônica. Eu não tinha contato com super-herói. Se eu tô falando, eu tinha uns 9 anos de idade, quando o Tony traz ali a primeira HQ dos X-Men pra casa. Legal. E aí pronto, cara. O Tony desenhava também, fazia as histórias, aqueles fanzines, aquelas coisas, né, de fã. E vocês desenham ainda? Mudou. Infelizmente não, e graças a Deus pra quem vai ler nossa HQ. Hoje a gente é só roteirista mesmo, porque como assim, eu escolhi uma área também de atuação artística, acaba que não dá, porque você precisa se empenhar muito, você precisa demandar muito tempo para ser desenhista, para você ter um nível aceitável. E da mesma forma é a música. Então, como eu fui pra música, me formei em música, sou professor de música há mais de 10 anos. Então, acho que uns 20 anos já que eu sou professor de música. Eu estou formado há mais de 10, né? Então, acabou que o desenho ficou uma coisa só mesmo de hobby até hoje, que eu não desenho mais nada. Nunca mais desenhei nada, apenas alguns rabiscos para conversar com os desenhistas que estão trabalhando com a gente e tal. Mas o desenho tá na veia, porque quadrinho foi aquilo que me... Sim, Elvis, o que te transformou em um nerdola? Quadrinho. Foi o quadrinho que me transformou realmente em nerdola. Entendi. Muito legal. E é interessante você comentar isso, né? Porque você mencionou a questão da idade. Eu tenho 29, então dá pra perceber as diferenças, né? Porque, por exemplo, o meu contato era com a TV Globinho. Eu era fissurado naquela animação
do Homem-Aranha dos anos 90. Assistia toda manhã. Maravilhoso. E aí depois eu comecei a ir atrás de quadrinho, né? De ler. E também ler X-Men. Mas você mencionou aí, é tudo japonês, né? Cultura japonesa. O Cavaleiro do Zodíaco. Eu nem sei falar o outro que você falou. É o primeiro que vocês falaram? Antes. Tokusatsu? Isso, esse daí. Então. Isso, Tokusatsu. Tokusatsu é aquele tipo de série japonesa que tem muito efeito especial e é uma série de ficção ou fantasia. E começou com Godzilla, né, Tony? Tokusatsu começou com Godzilla, né? O grande personagem. Tudo aquilo que passava na TV Manchete que você hoje vê por aí, como Kamen Rider, Power Rangers, Jiraiya, tá. Jaspion. São derivados. Tudo isso é um gênero. Tokusatsu. É um gênero, Tokusatsu. Entendi. Então, aí dentro do gênero você tem várias franquias e você tem vários heróis. Você tem os Metal Heroes Jaspion, Jiraiya, Machine Man. Aí você tem os Super Sentai, que são todos aqueles grupos coloridos, que o Power Ranger fez uma versão americana. Power Ranger é uma versão americana dos Super Sentai japoneses. Entendi. E uma curiosidade, antes do Power Ranger ser Power Ranger, o Stan Lee queria fazer o Power Ranger. O Stan Lee foi no Japão e viu lá, né, o Supai Daimen, que tem uma versão de Tokusatsu do Homem-Aranha, não sei se você sabe. Tem uma versão Tokusatsu. Tem uma versão Tokusatsu. Sim. Que é Supai Daimen. Supai Daimen. E aí ele achou maravilhoso aquilo ali, e ele viu como a cultura pop japonesa era rica e diversa. É uma coisa que a gente meio que se perdeu, né? O Ocidente meio que se perdeu na diversidade. A gente, lá no Japão, tem todo tipo de cultura, todo tipo, para todos os gostos e idades, né? Então, ele queria fazer uma versão japonesa, americana, dos Super Sentai, só que não deu certo. E aí, o Heinz Saban, Tony? Foi que fez Heinz Saban e o Chuck Levi. Que fez os Power Rangers e ficaram extremamente milionários, cara. Pois é, né? Power Ranger é uma franquia, meu amigo, até hoje dá dinheiro, né? Eu imagino. Se não me engano, né? É Hasbro, né? É Hasbro. Que legal. E é legal você mencionar os X-Men porque eu também sempre li muitos X-Men e eu acho que tá ali no top 5 da Marvel fácil, né? Os X-Men. Tanto em animação, por causa da animação lá dos anos 90, quanto os próprios quadrinhos. Outra, né? Outra animação top nos anos 90. Você citou o Homem-Aranha. Cara, aquela animação do Homem-Aranha ali é absoluto cinema, bicho. Eu sei que o pessoal fala do espetacular Homem-Aranha, que teve uma animação mais recente, que também já se tornou um clássico, né? Sim, é muito boa. Não, nunca assistiu? É bem legal. Não. É bem legal. Eu disse que é muito boa também, mas eu não assisti. Teve até uma polêmica, né? Os X-Men, eles ajudaram a moldar várias gerações, né? Não só uma. Mas junto com o Homem-Aranha na Marvel, os X-Men ajudaram, inclusive, a salvar a Marvel várias vezes. Tanto o Homem-Aranha salvou, quanto a Marvel, de situações financeiras. Anos 90 era X-Men, né, Tony? Anos 90 foi a HQ, foi o pilar da Marvel, foi os X-Men. Os anos 2000 que mudou, né? Os anos 2000 virou Vingadores no cinema. O CM, né? Mas antes é verdade, era X-Men e Homem-Aranha mesmo. Os mais famosos da Marvel. Que legal. É até bom, inclusive, pra vocês falarem dessa questão aí, pra depois, quando a gente entrar na pauta anti-woke, pra galera ver, porque às vezes eu também levo vários assuntos pro canal, né? E a galera que acompanha aqui sabe disso, né? Eu sempre falo essa questão, tem que manjar de quadrinhos, tem que saber do que se trata, tem que ler HQ e tudo mais, porque às vezes o pessoal quer opinar e não sabe, mas esse não é o caso de vocês, né? Eu até elogio vocês aqui em alguns vídeos quando esse assunto sai, porque eu falo, você tem que conhecer, né? Não adianta querer só pular nesse universo sem você ter um mínimo de bagagem. Então é bom vocês falarem isso, para que também a galera que acompanha aqui saiba, né, desse background de vocês. O que eu acho interessante aqui, não é que a gente que leu ou assistiu mais ou é mais velho, não é que a gente é melhor, mas eu acredito que as pessoas que, por exemplo, que conhecem os heróis a partir do CM, pessoa mais nova, né, tipo, até pessoas mais novas do que você que estão lá usando as roupas dos heróis, conversando sobre os heróis, eles só precisam entender que talvez a nossa perspectiva seja um pouco diferente,
porque a gente conhece algumas coisas que eles ainda não conhecem. A diferença é só a questão do tempo. Talvez o cara... ele pode não respeitar a minha opinião, isso é normal. Mas ele tem que entender que essa minha opinião, ela tá embasada com a minha própria trajetória. Então, por exemplo, a questão do Superman mesmo. O Superman, eu tive uma perspectiva e uma expectativa diferente de outros que têm uma ideia e uma perspectiva e uma expectativa diferente do Superman. Então, não é que eu sou melhor do que o fulano, porque eu conheço o Superman das HQs há mais tempo do que ele. Talvez eu só tenho uma bagagem diferente. Talvez a sua opinião, a minha opinião, por ser mais experiente, por conhecer mais os quadrinhos do Superman, por exemplo, seja mais embasada e tenha mais credibilidade do que a sua. Às vezes pode ser assim. Eu não digo nem credibilidade, Tony. Credibilidade no sentido de você conhecer a lore. Aí, pra falar de lore, né, Saulo? Pra falar de lore, você tem que conhecer. Tem que manjar muito, Mas o gosto... Cara, lá no Heróis e Mais, a gente sempre fala isso. Cara, eu gostei de Wiccan, né? Fã também. Eu gostei de Wiccan. Eu não sou fã. Você é menos fã do que eu. Você não é fã. Não você existe não pode isso, falar. velho. Não existe. Eu acho que existe o fã de todos os jeitos. Um fã do UCM, um fã dos quadrinhos. Só que... Agora o cara tem que, por exemplo, se você... Por exemplo, eu adoro Superman, adoro X-Men também. Eu gosto muito de mangá. Muito mangá. Eu tenho mais mangá do que comics, entendeu? Dá pra ver aí, do lado. Os mangás. Mas eu não sou especialista em tudo. Agora, fala de Dragon Ball Cavaleiros, aí eu me considero um especialista. E fala de Senhor dos Anéis, eu me considero um especialista nessas 3 frentes. Por mais que eu tenha lido muito Hokuto no Ken, Berserk... tá ali My Hero Academia também, o Jojo Bizarre, eu não me considero especialista. Mas Dragon Ball, acho que eu li umas 4 vezes, só o mangá. Entendeu? E fora o que eu assisti de anime. E Senhor dos Anéis, eu leio o Senhor dos Anéis todo ano. Então, essas obras, e Cavaleiro do Zodíaco é a mesma coisa. Então, essas 3 obras eu posso dizer assim, não, vamos lá. Aqui, todo o resto, eu sou apenas um entusiasta, um fã, que talvez conhece um pouco mais porque tenho mais tempo, né? E é legal isso. Eu acho que a gente precisa... O que a comunidade nerdola hoje vamos dizer assim, tá aprendendo, né? É que a gente não precisa concordar em tudo. Você tá entendendo? Exatamente. Eu acredito que hoje... Porque foi isso que a gente resgatou, e é isso que a gente quer resgatar. Eu quero... O Heróis e Mais, a Liga Nerdola, todos nós aqui da Bolha Nerdola... A gente quer falar o seguinte, cara, eu odiei o trailer do Street Fighter, mas eu adoro Street Fighter. Porque era isso que a gente fazia antes. Quando saía um jogo do Street Fighter que você odiava o jogo, continuava gostando de Street Fighter. Saiu recentemente uma adaptação de Devil May Cry, que é um jogo que muita gente gostou, que gosta, né, tem uma fanbase. Fizeram uma adaptação Netflix, uma adaptação bosta. O fandom falou mal... E continuo gostando de Devil May Cry. Saiu o Senhor dos Anéis, eu falei mal de Anéis de Poder e continuo gostando de Seus Anéis. Entendeu? Então, eu acredito que o que a bolha nerdola hoje tá até amadurecendo é isso, é você conseguir discutir, conseguir... Conviver, né? Discordar, conviver e respeitar isso que você falou. Poxa, cara, eu acho que o Saulo, ele entende mais aqui de... Capitão América. Ele conhece mais Capitão América do que eu. Eu não concordo com ele, mas eu vou respeitar a opinião dele porque ele trouxe esse ponto, por exemplo. Entendeu? Eu acredito que sim. O que você citou aí de conhecer é importante. E mais pra pessoa que tá discordando, né? Com certeza. Eu tô discordando do Elvis e do Tony por quê? Eu gostei. Por que eles não gostaram? Você tem que dar uma rastreada na coisa, entendeu? É o que eu sempre falo. É só a nossa opinião, né? Você também pode esculachar, se você
pode esculachar da hora não, que mas você quiser esculachar. Mas é justamente esse o ponto. Eu sempre falo aqui no canal, não ficar colocando as pessoas em caixinhas, entendeu? Porque as pessoas têm, como você falou, bagagens diversas, opiniões diversas. Então não é porque ela gostou de X que ela vai odiar Y. Ou só porque ela gostou de X ela também vai gostar de outra coisa. Então assim, você tem que ouvir o que a pessoa está dizendo, o argumento que ela está usando. Né? Então isso é muito bacana, porque é o que você falou, tem a bagagem, tem o conhecimento, tem aquele quadrinho que você leu, aquela animação que você assistiu, então isso é muito bacana. E eu acho que hoje em dia a gente ainda tem um recurso muito legal, principalmente na gringa, que pô, se você não consegue, não tem tempo, sei lá, não tem paciência de ler um quadrinho inteiro, você tem os famosos vídeos de full story, né, que são produções muito boas de história completa. Pô, então vai lá, assiste pra ver, né, pra saber qual quadrinho que o filme tá sendo baseado. Então isso é importante, né? O grande lance hoje é debate. Por conta do politicamente correto e de várias outras coisas que a gente ainda vai conversar nesse bate-papo, o debate se perdeu. Você não debate mais ideias, você debate sempre a pessoa. Você não debate mais opinião, você debate sempre quem aquela pessoa é, né? A credibilidade da pessoa, né? Eu não gosto de você porque você é isso, é aquilo outro. A tua opinião não serve porque é isso, aquilo outro. Então, parece que todo mundo estudou Schopenhauer, né? Na questão da dialética erística. Todo mundo agora está querendo destruir o debatedor e não as ideias, né? Recentemente você mesmo teve um debate aí com um outro criador de conteúdo. Uhum. E você tava falando uma coisa e ele tava falando outra. Exato. É bizarro isso, né, cara? Mas a gente vai entrar nessa pauta daqui a pouco mais a fundo, que você mencionou politicamente correto. Mas na primeira vez que você estava falando, né, Elvis, você falou da questão de ser músico, que é professor, né, já há 20 anos mais ou menos aí. E eu queria saber dessa parte de vocês tocam juntos, são uma dupla, depois do canal do YouTube decidiram parar, como que foi a carreira de músico antes, quem que é a voz principal, quem que é a segunda voz, esse tipo de coisa. Então, o Tony é aquele músico que todo músico tem raiva, é aquele músico que não estuda e tem um talento gigantesco, né? Entendi. Não me defenda, Chiquinho. O Tony é um canário, a gente coloca ele lá e ele canta, entendeu? Na nossa família, o nosso pai também tem talento pra cantar, ele nunca seguiu carreira, mas ele sempre foi muito fã de música, principalmente Elvis Presley, que abarca ali o country, o rock and roll, a música gospel, e também a música country de maneira geral. Nosso pai é muito fã de música country, até hoje ele anda aí no carro com todo tipo de playlist de country que você imaginar. E o meu nome Elvis é Elvis por conta do cantor mesmo, Elvis Presley. O nome do Tony é uma amálgama de dois nomes que ele encontrou numa revista do Elvis Presley. O Bob Blake foi o primeiro baixista do Elvis, Bob Blake. E aí ele viu um nome Anton numa entrevista lá, e ele colocou Anthony Blake, o nome do meu irmão. Nossa, era até uma curiosidade que eu tinha, se o Tony não era só apelido. Nome dele mesmo. Anthony Blake. Isso. E você é Elvis. O que acontece? Ele tentou colocar o Presley, só que não deixaram no cartório. Não deixaram. Ele tentou colocar Elvis Presley. Só que Presley é como sobrenome, e aí ele não colocou. E ele não gosta de Aaron, porque o nome do Elvis é Elvis Aaron Presley. Você vê que antigamente o cara não podia colocar alguns nomes, hoje não. O cara coloca o nome do filho de Jasper e fica lá mesmo. Eu tava pensando exatamente nisso. A minha esposa não pôde. Não pôde? A mãe dela queria Carolyn, e ela é de cidade pequena do interior, não deixaram no cartório. Aí o pai dela falou, então põe Letícia. E aí ficou Letícia. Por causa disso também. Lá, mas assim, você tem muitos nomes assim, mas porque o pessoal deve ter se preocupado com a pronúncia, né? Sim, é verdade. A pronúncia. Carol. Exatamente. Era considerado nome estrangeiro, né? É outra época, né? Muda o nome, coloca outro nome. Então é isso. A gente aqui, eu segui carreira profissional. Desde os 19 anos eu trabalho com música profissionalmente. Então, por isso que a questão do desenho ficou de lado. Até os meus 19 anos, Saulo e galera, eu pensei que eu ia ser desenhista. Sempre, sabe,
E você tem uma história de origem muito bacana, né? Pô, você desenhou um caminhão lá, você era um molequinho. Exato. Cara, quando a música apareceu na minha vida, foi uma coisa assim, arrebatadora. Que até hoje eu me emociono com o sentimento que eu tive. Então, aos 19 anos, eu tive o meu primeiro trabalho com música e foi seguir fazendo música. O Tony não seguiu carreira de músico porque ele seguiu outra carreira. Tu quer falar isso? Eu segui a carreira de pai, né? Eu comecei a ser pai. Tem gente que fala que eu fui pai aos 9 anos aí na internet. Já virou um meme já, né? Já virou, mas eu fui pai, cara, com 16 anos de idade. 16 anos, é. Então, 16 anos nasceu o filho. Foi 99, o meu primeiro filho nasceu, e aí eu tive outro. Que já é pai. Ele já é pai, o Tony já é avô. O Tony já é avô. Tem 27 anos. Tem 27 anos agora, e... mais novo que você, Saulo. Pois é. Mais novo que você. Aí eu tive outro. Aí passaram-se 8 anos, aí eu tive mais 2 filhos. Mas sim, sempre com a mesma mulher, com a mesma esposa. Eu tô com ela até agora. Quando é casado, né? Uns 29 anos. 29 anos juntos. Pô, que demais. Isso é bom, né? 29 anos juntos e o Tony tem 43. Olha só, hein? Começou tudo cedo. Ai, caramba. Aí você não pôde focar, então, na música. Que teve que focar nas fraldas. Isso. Não pude. Exatamente. Focar nas fraldas. Inclusive, dou um conselho pra todo mundo. Tenham filhos, mas tenham filhos quando vocês puderem ter filhos, tá? Mas não caia nessa onda de eu não vou ter filhos. Não, vai atrapalhar. Eu vou ter filho quando eu tiver rico. Não faz isso. Eu vou ter filho quando eu tiver estável, né? Não. Mas não tenha filho aos 15. Não. Eu acho que estabilidade é bom, sabe, Saulo? Estabilidade é bom. A gente que trabalha muito aqui, a gente sabe que estabilidade é bom, até para você trabalhar um pouco menos na sua vida e tal, trabalhar melhor. Mas, poxa, às vezes a sua namorada, a sua noiva quer ter um filho. E, poxa, vão lá e juntos, né? Se você tiver uma boa esposa, um bom marido... Faz um planejamento, Vocês vão enfrentar e vai dar certo. Ah, sim, Porque as pessoas... o problema é que às vezes querem... Elas têm uma utopia, na verdade, que nunca vai chegar esse momento perfeito pra você ter. Né? Sendo financeiro ou de maturidade, não existe, né? Impossível. Não. E eu falo mas isso... não aos 15. Não aos 15 nem aos 9 também, pelo amor de Deus. Porque, é engraçado, porque eu tô passando por isso agora, né? O nosso bebê tá com 6 meses, então... Parabéns. Obrigado. Parabéns. É uma fase muito boa, mas é aquilo, requer, né, um planejamento. Mas também se a gente fosse ficar olhando pra tudo, por exemplo, né, a gente tem pessoas ricaças aí, bom, somos nerdosos aqui, podemos citar nomes, né? O DiCaprio, né? O cheirosinho, o DiCaprio. E aí ele fala, eu não vou colocar uma criança nesse mundo. O cara é milionário, o que ele tá falando? Entendeu? Pois é. Exatamente, cara. Exato. Tem sentido. É só um pensamento que isso aí só demonstra que é esse tipo de gente que algumas pessoas querem seguir, velho. Um cara que não entende nada do mundo real. O trabalho dele é inventar que tá sendo outras pessoas. Cara, bicho, assim, eu sou da área da música, eu também fiz teatro, tá, Saulo? Eu também sou da área da ópera. Legal. Estudei canto lírico durante muito tempo, musical. Uau! Teatro também. Então eu sou dessa área artística. E eu sei que o artista, cara, é igual a qualquer outro. É absolutamente igual. E em algumas dimensões, o artista é até pior. Ele não vai entender de muita coisa. Então, assim, seguir uma pessoa só porque ele faz um trabalho, sabe, assim, que te tocou, tá errado. É a mesma coisa que a gente fala pra gente aqui como criadores de conteúdo. A criação de conteúdo acaba sendo também um trabalho artístico. Ali meio híbrido com jornalístico. Então ficou um trabalho meio híbrido. O criador de conteúdo... seguir a pessoa cegamente, né? Seguir a pessoa, assim... o Elvis... Pô, o Elvis entende muito de Senhor dos Anéis, mas eu entender de Senhor dos Anéis não significa que eu entendo de economia. Sim, qualquer assunto, né? O Elvis entende muito de Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu dou uma opinião. Vote no político tal. Não, você tem que... Peraí. Ele tá dizendo pra eu votar no político tal, mas
você tem que encarar isso com a realidade, ver se o que eu tô falando tem uma coisa muito ideológica, ou é uma coisa real, ou faz parte do momento. É o que aconteceu com muitos criadores de conteúdo, muitos artistas que acabaram se manifestando politicamente, dando uma opinião pessoal, e muita gente segue aquela opinião, não por conta da opinião em si, mas de quem ele é. Ele acaba usando ele é por proxy, né? Pela proximidade. Ele acaba influenciando as pessoas não pela opinião em si, mas pelo sucesso que ele teve jogando videogame, ou sendo um cara muito engraçado. Exatamente. É o que acontece aí, né? Geralmente, a gente meio que quer quebrar isso. Né? A gente você gosta, né, do Heróis Mais pelo que o Heróis Mais fala. Se por acaso a minha opinião, e a gente nunca deixa de dar a opinião, todo mundo sabe que a gente é conservador, todo mundo sabe que dentro de um pleito político a gente vai votar em políticos conservadores, ou pelo menos os melhores que a gente tiver naquele momento ali. Então, todo mundo sabe que a gente é desse jeito, mas a nossa opinião é uma coisa. Você não é porque você gosta da gente que você tem que seguir a nossa opinião. Nesse sentido ideológico, religioso, nós somos cristãos também, Saulo. E a gente tem ateu seguindo a gente tem pessoas de outras religiões seguindo a gente, e não tem problema nenhum na nossa visão. Com Se certeza. você tem a mente aberta de conversar comigo, mesmo você não sendo cristão, por exemplo, eu acho maravilhoso. Eu acho incrível. Sim. Saber conversar, massa, né, com todo mundo, né? Top. Isso é muito bom. E aí, atualmente, então, vocês, voltando para a questão da música, vocês ainda tocam? Sim. O que aconteceu? Quando eu entrei no canal, foi quando o Tony praticamente entrou na música de vez. Porque aí ele conseguiu deixar de fazer os outros trabalhos e deixar de fazer filho. Aí, meio que foi uma coisa muito natural o Tony começar, porque ele já vinha vez ou outra cantando com a gente em alguns momentos, mas agora não, agora ele entrou porque a gente tá perto um do outro, eu vou tocar, eu vou fazer algumas coisas, e ele tá ali disponível, e ele foi entrando naturalmente, né? Ele é muito talentoso, canta muito bem, só é preguiçoso, tá? Meu irmão precisa, né? Aliás, Não me defenda, Chiquinha, não me defenda, Chiquinha. Aliás, uma curiosidade minha, a vinheta do canal, vocês que fizeram então, né? Foi. Minha suspeita era verdadeira. Inclusive, a gente tem que melhorar pra caramba aquela vinheta. A gente também tem que mudar. Acho que talvez em 2026 a gente mude a vinheta, deixe ela um pouco mais pop, mais atualizada, com a qualidade melhor. Interessante. Bacana. Mas o Tony que cantou ali. É o Tony? É ele que canta, eu faço a segunda voz, e eu que gravei o violão e o baixo, que ela é gravada só com 2 instrumentos. Não, tem um piano também. Entendi. Vocês fizeram em home studio? Sim, eu mesmo gravei aqui com esse microfone. Show. Né? A gente tem uma placa aqui, uma placa boa pra gravar. Eu gravei o violão, na época eu tinha um baixo, e aí eu também tenho um piano aqui, e aí eu fiz. E aí a nossa ideia é fazer uma coisa mais rock na próxima vez, entendeu? Coisa mais com guitarra e vai ficar bacana. Também gosto de rock também. Na verdade, eu sou metaleiro. E aí eu sou um metaleiro que gosta de ópera, sertanejo, que gosta um pouco de jazz, mas a minha veia é metal, é o estilo que eu mais escuto. Interessante. Pô, muito bacana. Eu também sou muito chegado em música. Gosto bastante, mas eu toco mais na igreja mesmo. Eu cheguei a gravar algumas coisas, uns projetos pessoais, assim, mas eu gosto. A música é muito importante, né? Até pra questão de filme mesmo, né? Você troca um filme de terror, você põe uma música romântica, acaba com a cena, né? Morreu. É impressionante, né? O poder da música. Agora focando, né, na questão da criação de conteúdo, do Heróis e Mais e tudo mais. Vocês, desde o começo do canal, assumiram o lado nerdola, ou foi uma coisa que foi assim, pela demanda que as pessoas começaram a falar sobre o politicamente correto, a cultura woke, vocês começaram a falar, e a partir do momento, né, que vocês decidiram vestir a camisa nerdola e abordar esses assuntos, por que vocês optaram fazer isso ao invés de ficar no conteúdo, entre aspas, neutro? Porque a gente sabe que nada é neutro, né, no final do dia. Mas aquele conteúdo mais informativo, só comunicar as notícias, comunicar as pessoas envolvidas, por que dar a opinião nerdola, abertamente conservadora? É isso aí.
Isso aí é uma pergunta muito boa, sabe, Saulo? Porque tem muita gente que fala que a gente é nerdola por causa que tá no hype. Mas não é. Eu comecei o canal em 2019. Como eu te falei, eu seguia muito Omelete. E aí eu também seguia o Way Nerd, né? Que a galera fala que é o Way Enorme. O Enorme, como é que é? Tem outro apelido pra ele, o Isentão, né? Isentola e tal. Rei Nerd também. Rei Nerd, Tem muitos apelidos. Salve, Petão, se estiver nos vendo. Salve. Como é outra, também é o Dinossauro, né? Dinossauro. Então eu seguia muito esses caras. E eu comecei a perceber que eles não estavam falando exatamente o que a gente estava querendo ouvir. Na verdade, a gente ia assistir um filme, você assistia e via que aquele filme era muito ruim. Quando você ia assistir esses caras, você percebia que esses caras estavam falando que o filme era muito bom. Mas era uma questão de opinião. Então eles, não, é só opinião isso aí. Aí você ia assistir outro, não, ele tá com a mesma opinião do outro. Esse aqui tá com a mesma opinião desse outro. E esse tá com a mesma opinião desse outro aqui. Aí você ia começar a observar e você pensava, cara, eu acho que eu vou criar um canal. Eu acho que eu vou falar. Não é possível que o que eu estou sentindo aqui, eu não vá conseguir fazer com que outras pessoas também conversem comigo e debatam comigo e alguém tem que concordar comigo. E aí eu criei um canal em 2019. E eu chamei o Elvis para o canal logo no início e ele não pôde, porque ele estava muito preso à faculdade. Ele se formou aqui na UNB, né? Em Brasília. Nós estamos aqui morando em Brasília já há mais de 13 anos. Uhum. E aí, o Elvis não veio. E eu comecei a fazer o canal. E eu, vou falar de Tokusatsu, vou falar de tudo. O primeiro vídeo foi sobre X-Men. Falei da Fênix Negra, que já era uma decepção. Se você vê o meu vídeo falando dos X-Men, do filme da Fênix Negra lá, você vai ver que eu tô decepcionado. E aí comecei a falar, e vem mais filme ruim, e filme ruim pra caramba, e eu, poxa, lá no X-Men, você sabe, né, aquele filme do X-Men, tem a Mística X-Women. Foi X-Men, foi na Fênix Negra, isso? Foi, você deveria trocar o nome do grupo, ela fala, porque as mulheres estão sempre salvando os homens. Cara, eu não falei sobre isso exatamente nesse vídeo, mas não é possível que tá acontecendo uma também parada. não tinha os jargões, não tinha. Não. E o na Elvis época que 2019 não tinha. E o Elvis já estava envolvido com o feminismo, com essa questão do feminismo, com política, Olavo de Carvalho. Ele estava assistindo muita coisa e ele me mostrava muita coisa e eu procurava também saber o que tá acontecendo disso, o que tá acontecendo na cultura. E aí veio o He-Man e foi a pá de cal. E o Elvis entrou com tudo ali no primeiro vídeo que a gente foi cancelado foi do Capitão América, o negro, né? O Sam Wilson. Capitão América. O Capretão, a série do Capretão e o Soldado Invernal veio e uma lacração danada naquela série. E eu não tô no Elvis. 2021, né, Tony? 2021 a série, sim, né? Não lembro direito. Sim. 2021. Foi. O Disney Plus estreia em 2020. E aí veio as duas primeiras séries, que é o Loki e a WandaVision. Aí depois, o ano seguinte, veio o Capretão. E aí, cara, Falcão e o Soldado Invernal, a gente não sabia exatamente o que tava rolando ali. É tanto que no vídeo que a gente tem, a gente não fala exatamente muita coisa, porque a gente tava investigando. E o He-Man veio com tudo, cara. O He-Man salvando a Eternia, né? Acho que é isso. He-Man... É o Revelation. He-Man's Revelation. Salvando a Eternia já é outro. E aí a gente se tocou que era ali que tava o grande problema, a cultura woke. E aí a gente começou a investigar Star Wars, e aí começamos mas nem nessa época, Tony, o termo woke não era nem disseminado no Brasil. Lacração, a gente chamava de lacração. Começou a chamar de lacração. Na época do Soldado Invernal, inclusive, a gente fala de politicamente correto. Sim, a gente era o termo ainda usado, social justice. Isso, e a gente foi... E foi juntando uma coisa com a outra, Saulo e galera que tá no comentário aí. A gente juntou uma coisa com a outra, He-Man, e aí veio Anéis de Poder, e aí veio
The Witcher, um monte de coisa que começou a vir, uma enxurrada gigantesca ali de cultura woke, que na verdade, né, naquela época não tinha esse nome ainda aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já rolava, tá? Sim. E aí, meu amigo, a gente descobriu a galera da Liga Nerdola gringa, e aí os gringos também estavam putos com isso já há muito tempo. Juntamos eu, Elvis, Macho Geek, o K-Nerd e a Horaplay. O Horaplay veio depois, que é o Jorgeta, e a gente resolveu criar a Liga Nerdola. E vamos lá, e vamos conversar, e vamos bater em Anéis de Poder. A gente se decepcionou, a gente fez um vídeo, o primeiro vídeo de Anéis de Poder foi sensacional, assim, né? A gente achou que ia ser algo bom, mas aí, cara, os próprios inscritos começaram a abrir a nossa mente. Na época tem muitos inscritos que só voltam pro canal quando tá na época de Anéis de Poder. Depois do Anéis de Poder eles saem. São inscritos assim bem selecionados, sabe? O pessoal, eles mesmo não querem ver outras coisas, querem ver só Anéis de Poder. Quando tá na época de Anéis de Poder, agora ano que vem a terceira temporada, muitos inscritos retornam, muitos mesmo, e ficam com a gente ali batendo papo. Termina a temporada, eles saem porque eles gostam de descer a lenha mesmo, sem pena, junto conosco. Porque o Elvis é especialista, né? No universo do Tolkien. É um especialista em falar mal de Anéis de Poder. E aí, cara, foi isso que, na verdade, respondendo a sua pergunta, foi a demanda que nos fez realmente... Foi natural a mudança. Uma coisa natural. Cara, ninguém tá falando sobre isso. Poxa, eu vou no canal e ninguém tá falando sobre isso. Eu não sei se já veio no seu canal, Saulo. Algumas pessoas falaram assim, porra, ainda bem que tem alguém que pensa como eu. Sim, bastante. Tem muita gente que fala, principalmente voltado à cultura woke. Pô, ainda bem, cara, que tu tá falando isso aí, porque eu fui ali em 10 canais, e ninguém falou isso, pô. E você tá me falando, por que que estão escondendo? Então, cara, vieram muitos outros canais junto conosco e a gente tá até hoje aí o movimento da Liga Nerdola, ele é tipo o movimento do Clube da Luta, é um movimento orgânico, extremamente incontrolável, tá? E a gente acha isso sensacional, porque foi um levante do povo. Você falou no Peter, né? O Tony citou no Peter, você mandou um salve pro Peter. Tony e eu não temos nada contra o Peter. Não temos nada contra ele, a gente só teve uma treta e cada um do seu lado e é isso aí. Vida que segue. Mas o Peter recentemente falou uma coisa lá no podcast lá do Mamãe Falei. Ele disse, a cultura pop é conservadora. Ele falou lá. Ele então, sabe o que acontece? Ele falou isso pra gente também. Mas ali ele falou pra todo mundo ver, né? O que acontece? Os nossos canais, eles só foram o resultado desse sentimento que o Tony tá dizendo, que teve enquanto público. Nós, enquanto público, tínhamos um sentimento contrário ao que muitos criadores estavam fazendo ali, mas não contrário no sentido de a gente ser contra as pessoas, mas é porque estava faltando um tipo de comentário, de opinião que esses criadores não estavam fazendo. E é por isso que a Liga cresceu. E é por isso que muitos canais crescem, porque o público quer ver aquele tipo de conteúdo, é o que o Tony falou. Tem períodos no canal que o canal tá lá em cima porque tem muitos conteúdos que o pessoal quer ver. Tem outros períodos que tá tudo lá embaixo, que a gente não tem como disputar com outros criadores que já têm o seu público firmado naquele tipo de comentário, naquele tipo de conteúdo. Mas o Tony e eu gostamos de falar sobre tudo. A gente fala sobre tudo. Falamos de dar uma opinião mesmo sem essa questão política. Agora mesmo falamos sobre Todima quer ser um Kamen Rider, saiu no canal. Mas assim, se você pegar todos os primeiros vídeos, talvez os primeiros 100, 200 vídeos do canal, você vai ver o Tony, às vezes eu, dando a opinião da cultura pop e do jeito que tá ali, sem a gente entrar nessa questão, vamos dizer assim, questão mais de guerra cultural. Mas o que foi acontecendo à medida que o canal foi crescendo foi que os conteúdos se tornaram cada vez mais politizados. E Saulo, você teve... Desculpa, Elvis, mas assim, Saulo, eu tenho um vídeo
um vídeo no início do canal que tem 1 milhão de visualizações falando sobre a TV Manchete, nada de cultura woke. Nada de cultura woke. Tem 1 milhão de visualizações. O maior vídeo do canal, vídeo do canal. Esse vídeo eu poderia muito bem ter, poxa, eu vou fazer vídeo só disso aqui. Só nesse estilo documentário, notícia. Se fosse só pela grana, porque é o que o Tony falou, muita gente acha que o Heróis e Mais, a Liga Nerdola fala de lacração por causa da grana. Cara, é o contrário. A gente tem um público que tá aqui, sim, que gera engajamento pra gente, a gente agradece e somos muito orgulhosos. Eu tenho orgulho de todo vídeo que eu faço aqui no canal Heróis e Mais. Eu tenho orgulho de todos, ok? Só que se fosse pela grana, o Tony e eu estaremos isentos e inclusive talvez até mais pro lado esquerdo, porque 2 homens negros, gordos e nordestinos tem muito espaço dentro da questão woke aqui. Identitária, né? Dinheiro, identitária. Modéstia à parte, somos bons comunicadores e a gente poderia sim ganhar uma grana boa aí fazendo... realmente sendo comprados a nossa opinião. Podia estar militando aí sobre minha raça. Exatamente. Podia estar militando sobre minha raça, falando qual a cor das vítimas. Qual a cor das vítimas? Igual como esse cara tá falando aí do Rio de Janeiro. Eu e Elvis, com a bagagem que a gente tem, o recurso que a gente adquiriu, poderíamos estar fazendo documentários aí a favor da esquerda, sabe? Meio isentos também, de muita coisa. Mas não, pô, a gente prefere defender algo que a gente acredita. É verdade. Saulo, a gente sabe, a gente não pode falar, mas a gente sabe de marcas que não se aproximaram da gente por conta da nossa opinião política. Com certeza, eu imagino. Marcas a gente sabe por uma fonte gigantesca, com muita credibilidade. Olha, as marcas não se aproximam de vocês por causa disso. Entendeu? E a pessoa viu. A gente nem julga o cara que fica isentão pra poder ganhar dinheiro. Não, tudo bem, vai lá. Ganha dinheiro. Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, meu amigo. A parada é essa. Com a sua consciência, né? Então, o canal fala sobre essas coisas porque a gente quer falar sobre essas coisas. Agora, tem muito... Hoje mesmo o canal, essa semana, talvez você viu, a gente deu uma organizada no nosso conteúdo. Não que o canal nunca fale desses conteúdos que a gente vai falar agora. A gente sempre falou, só está organizado. Agora está organizado, você sabe que dia sai tal conteúdo, que dia sai conteúdo X, Y e tudo mais. Então, bacana. Assim, a gente fala de cultura woke, mas eu não queria falar de cultura woke. Sabe, Elvis, você queria que a cultura woke acabasse? Quero, cara. Agora eu não quero que as pessoas wokes acabem. Não, elas podem ter o direito de pensar o que quiser. Mas essa cultura de instrumentalizar a arte tem que acabar, cara. Tem que acabar. Sabe, quem é que vai dizer pra mim que por mais que os filmes que foram feitos ali na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, naquele período ali do Partido Socialista Trabalhador Alemão, quem vai me dizer que aqueles filmes ali tinham que continuar daquela forma? Por mais que os filmes tivessem um nível técnico altíssimo, mas olha o que está por trás daqueles filmes que foram feitos na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, cara. É um bom ponto. Então quando você tem uma produção, mesmo de alta qualidade, artística, entre aspas, técnica, sim, com certeza. Quando você tem isso, mas ela está por trás dela tem uma ideologia destruidora, sério que você vai chegar e dar o play e assistir aquilo ali? Eu duvido o cara chega e fala assim, peraí, cara, mas esse diretor aí, o que foi que ele fez? Quer dizer que esse filme aqui tá falando sobre isso? Esse filme tá falando exatamente sobre isso? Não. Então é isso, você quer passar sua ideologia, você tem uma ideia, eu acredito que os negros são muito preteridos na sociedade brasileira. Pô, faz o teu filme, negão. Manda ver, faz o teu filme. Agora não me chama de racista se eu não quiser assistir. Você tá entendendo? E a gente foi muito ponto. E a gente foi muito chamado assim, então... Mas a gente
conseguiu... O cara chama a gente de racista, Saulo. Não, é inacreditável isso. É inacreditável. Parece piada. A gente mesclou com essa batalha e a gente viu que a cultura do cancelamento ela foi meio que sendo destruída. Junto com a nossa batalha contra a cultura woke, a cultura do cancelamento foi arrefecendo, sabe? Aquele negócio de vou cancelar fulano de direita. Isso aí conseguimos, nós achamos, né, que isso foi algo que a gente também ajudou a fazer acabar aqui no Brasil. E a Liga Nerdola defendeu o Peter de vários cancelamentos que ele recebeu. Vários. E a gente não se arrepende. Por mais que a gente hoje esteja tretado, a gente não se arrepende. Sabe? A gente vai defender ideias. Mesmo que a gente não tenha nem conheça a pessoa. Na época a gente nem conhecia. Hoje a gente defendeu. E os vídeos estão lá, tá? Defendendo ele. Estão lá e não vão hoje a gente é atacado por outras pessoas que, mesmo a gente sabendo que essas pessoas mereciam um contra-ataque nosso, a gente prefere não atacar. Não vamos atacar. Isso aqui realmente não, deixa. Realmente deixa ele. Deixa essa pessoa falar, um dia essa pessoa vai se tocar, não vamos atacá-lo não, porque eu acho que muita coisa que a gente não faz pode prejudicar essa guerra, entendeu? Algumas pessoas acham que não prejudica, né? Mas prejudica. Essa guerra. Só pra... Isso aí que o Tony falou é importante. A gente tem que saber lutar as guerras. A gente tem que saber lutar as guerras, cara. Quem é o verdadeiro inimigo? O verdadeiro inimigo não é a opinião, Saulo. O verdadeiro inimigo não é o criador de conteúdo que tem uma opinião diferente de mim. Não é. O verdadeiro inimigo é uma elite que não tá nem aí por você. É uma elite que tá te usando como massa de manobra. É uma elite que tá usando o teu entretenimento, que quer moldar o pensamento da tua filha. Entendeu? Não é aquele criador de conteúdo, sei lá, meio isentão, meio... Sabe, tu pode criticar, mas ele não é o teu inimigo. É isso que o Tony tá falando. Então, assim, a Liga Nerdola, ela não faz vamos aqui a essa pessoa aqui, pronto. Vou detonar esse cara. Não. Às vezes, quando o cara faz um vídeo, tem uma opinião, que aquela opinião, ela pode, de certa forma, ser entendida e ser usada como uma arma contra a nossa narrativa, a gente tem que responder, né? Talvez é isso que, às vezes, alguns criadores de conteúdo ficaram chateados, assim, entendeu? Então, assim, se você faz um vídeo, você mesmo, Saulo, você faz um vídeo que eu não concordo com a tua opinião, eu não vou fazer um vídeo porque eu discordei da sua opinião. Nunca, cara. Nunca. Eu não vou dizer assim, o Heróis e Mais discorda do Saulo. Não. Se você fez um vídeo que tem a sua opinião, eu nunca vou te refutar. Agora, se você faz um vídeo colocando argumentos e chamando pro debate, aí é outra coisa. Aí é outros 500. Você fala assim, quem é o melhor Superman? Superman do Snyder ou Superman do James Gunn? Você me chama pro debate. Agora, se você fala, na minha opinião, o Superman do James Gunn é melhor. Como é que eu vou mudar a tua opinião? Eu posso até tentar, mas é a tua opinião, cara. Agora tu vai linkar. Porque o Superman do Snyder tem isso, é mais acurado com a HQ. Porque o Superman do James Gunn é mais acurado com a HQ. Tu traz agora coisas pra eu debater contigo, pra gente ter desse debate nerdola massa. Agora, gosto do estilo do James Gunn, ri demais, adorei. Aí, cara, aí eu posso entender de Superman o tanto que for, eu nunca vou mudar a tua opinião, porque o entretenimento é pessoal. Você foi pro cinema, você adorou, você se sentiu maravilhado, aquilo que faz parte agora de quem você é, porque é isso que a arte faz, né? Ela adiciona um pouco no nosso imaginário. Eu nunca vou poder te convencer que o Superman do Snyder é melhor do que o James Gunn. E tudo isso é que é nerdola. Isso, exatamente. Isso é ser nerdola. Você tem a sua opinião, o seu gosto, você vai conversar, trocar uma ideia numa boa e fechou, né? Sem querer cancelar um ao outro, né?
E encaminhando já pro final do nosso papo aqui, né? Porque Nerdola fala pra caramba, né? Se deixar a gente fica aí 10 horas falando. Mas eu queria saber de vocês, e aí já também falando um pouquinho aqui da minha experiência, né? Porque você mencionou essa questão de ser isento e tudo mais, e quando eu comecei o Conversa de Nerd lá em 2020, foi na pandemia, aquela coisa, não pode sair de casa, né? Então o que eu vou fazer? Bom, eu já tenho um hobby de ler quadrinhos, eu queria só, pegar, ler um quadrinho e contar a história completa. E depois começar a comentar as minhas opiniões sobre as notícias e tudo mais. Só que depois de um tempo eu percebi que isso não estava bastando, porque é aquilo que você falou, as pessoas têm o público cravado. Eu mesmo assisto para certo tipo de conteúdo, eu assisto um canal determinado. E é engraçado que na época, por exemplo, de Falcão e Soldado Invernal, eu já sou engajado com política desde 2015, 2016. Só que quando eu ia assistir as produções, eu meio que desligava, sabe? A cabeça. Então eu assistia lá de boa o negócio e não percebia a mensagem. Aí eu comecei a acompanhar alguns canais, inclusive vocês. Acho que eu comecei a acompanhar vocês na época lá de The Marvels, que foi 2023, né? Que já teve aquele anúncio, aí o trailer, aquela coisa toda. E eu comecei a dar a minha opinião, assim, esporadicamente, e depois eu comecei a falar, quer saber? Eu vou falar tudo que eu penso mesmo, até porque eu sou de direita, eu sou conservador, mas tem um canal Nerdola aqui que ele falou um negócio e eu já não concordo, mas vamos aqui bater um papo sobre isso aqui. E aí o meu canal começou a crescer, porque chegava uma galera Nerdola que, tipo assim, não se via representada, por exemplo, né? Eu vou falar aqui o nome dos rapazes, do Linhagem Geek. O Linhagem Geek eles falaram tal coisa, mas eu não acho que é assim, eu acho que é Y. Aí eles chegavam no meu canal e me ouviam falando Y, e pô, concordava comigo, assina o canal, fica ali. Então, tipo assim, isso foi muito bacana. E até nessa treta que você mencionou, né, que eu tive que responder o amigão lá. Ele falou, porque você, não sei o que, você quer falar só de quadrinhos? Mentira, você quer falar de treta? A gente fala do que a gente julga que é pertinente falar. E nisso, as pessoas que concordam com a gente, né, vão chegar no nosso canal. Mas aí eu queria saber, assim, de vocês. Eu acho que já ficou claro aqui pra todo mundo que a Liga Nerdola não é uma coisa homogênea, né? Que você tá numa caixinha e você tem que pensar assim. Exatamente. Se você é Nerdola. Mas vocês acham, assim, ainda mais porque vocês acompanham o pessoal da gringa, que tem, não vou dizer assim canais específicos, mas talvez pessoas, inclusive do público, que estão chegando num extremo que, tipo assim, eles foram tanto pro outro lado, né, a janela de Overton, né, pro lado do anti-lacração, anti-woke, que tem uma parte do público e também, de certa forma, dos criadores de conteúdo que estão tendo dificuldade em aceitar alguns conteúdos por conta dessa onda woke que a gente já teve, de tanto que martelaram na nossa cabeça. Então o pessoal tá meio resistente, às vezes não é lacração e a galera tá achando que é, entendeu? Às vezes o cara não quis lacrar e o pessoal, não, mas é lacração porque tem tal elemento, e não necessariamente seja lacração por conta dos quadrinhos e tudo mais. O que vocês pensam sobre esse momento pós o tsunami woke? Que aí tem agora o outro lado, né? A ressaca, né? A ressaca, Ressaca. Só mandar um salve pra galera da Linhagem Geeks, que os caras são maravilhosos, sempre foram parceiros aqui da Liga Nerdola, um canal, talvez junto com o Wagner, os maiores canais nerdolas ali, né? O grande lance do que tá acontecendo agora é que a gente precisa agora debater e entender entre si, né? A gente precisa entender quem é o Heróis, entender quem é o Conversa de Nerd, entender quem é o Cabelo, entender quem é o Matic. A gente precisa entender quem são esses criadores de conteúdos. Todos nós somos nerdolas, todos nós estamos numa bolha mais à direita, só que a direita é um espectro gigantesco. A direita é um espectro muito grande, tem conservadores, tem liberais. Liberais, inclusive, nem conversam com conservadores em determinados pontos, mas a gente converge em outros. Então, assim, por exemplo, Heróis e Mais sempre primou pela opinião sincera, voltado para o entretenimento pessoal. Eu não vou, como eu estava te falando, eu nunca vou dizer para o meu público que eu não gostei de um filme ou que eu gostei de um filme com medo desse público ir contra mim, me cancelar. Entendeu? Eu gostei de Coringa 2. O Tony odiou. Eu gostei. Eu nem assisti ainda. Então, é um filme disruptivo, um filme ofensivo, mas eu gostei, eu adorei, eu me diverti.
Então, assim, o que a gente fala sobre, por exemplo, criadores que estão exagerando, estão pesando a mão. O conselho que eu dou para eles é, se você tá fazendo isso porque você acredita nisso, tudo bem. Agora, se você tá fazendo isso porque você ficou refém do que você acha que o seu público vai pensar de você, não faça isso, porque o criador de conteúdo, ele vende sua credibilidade. As pessoas não estão aqui pelos meus bons olhos, meus ótimos olhos, o meu corpo maravilhoso. Tá aqui pela minha honestidade. Então, se você, criador de conteúdo, assistiu um filme, gostou, mas ele tem uns sticks assim que você, opa, meu público vai ver isso aqui como lacrador. Não vou dar minha opinião sincera. Aí matou a sua criação de conteúdo. Matou quem é você na essência. Então, para os criadores de conteúdo, o meu pensamento é esse. Agora, tá fazendo de maneira genuína? Pô, racha lacração mesmo e tal, no sal. Manda ver, faz o que você quiser. Entendeu? Talvez em algum momento você amadureça pensamento, você mude de opinião, ok? Você possa se divertir de uma forma diferente daquilo, ou então, não quero isso aqui, vou ver outra coisa. Muita gente, Saulo, no canal fala, pô, por que vocês estão falando de Supergirl? Por que estão falando de Superman? O James Gunn é lacrador. Cara, você não vai falar de nada, então. Ah, é. Absolutamente de nada. Se você não desvencilhar, né, o criador da obra, já era. Não, você não fala de nada, porque esses players estão dominando o mercado, Saulo. Se a gente não entrar, se a gente não tomar espaço, você não fala de nada, entendeu? O John Byrne, ele era conservador, é conservador, mas ele é a exceção. O tanto de desenhista que tem que são lacradores e roteiristas. O Mark Waid é um completo lacrador e escreveu uma das melhores histórias de quadrinhos de todos os tempos. É como você falou, se você não separar, tá lascado, cara. Você Reino do Amanhã. Vai ficar... Reino do Amanhã. Quem não sabe, o Mark Waid escreveu o Reino do Amanhã. Na minha opinião, uma das melhores HQs de todos os tempos de super-herói. O Zack Snyder. Zack Snyder é um lacrador. Zack Snyder é lacrador. E ele fez um filme incrível do Superman, na nossa visão. Muito melhor do que esse... E é amado. O James Gunn, na nossa visão. Ele é amado por muita galera conservadora que abstrai o pensamento político dele. E nesse ponto, a galera meio hipócrita com o James Gunn. Entendeu? Verdade. Eu odeio o James Gunn, mas eu preciso. Se eu conseguir abstrair o Zack Snyder, eu tenho que abstrair o James Gunn. Então, assim, para o público, Saulo, que não quer ver filme que tenha lacração, que não quer ver nada, cara, eu apoio 100%. Porque o dinheiro é deles, eles fazem o que quiser, é o que eles querem fazer. O que eu não apoio é ataques a pessoas. O que eu não apoio é tentar cancelar uma pessoa. Eu não apoio. Agora, boicote, eu apoio 100%. Não vou assistir o Superman porque é do James Gunn. Apoio 100%. Agora, o James Gunn é isso e aquilo, você tem que ter prova. Você não pode falar essas coisas sem ter prova. Criador de conteúdo, da mesma forma. Você não pode fazer ilações sem ter prova. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, se é do teu coração, criador de conteúdo, se você viu lacração naquilo, bota a mesa, bota a cara a tapa e fala. Por exemplo, Tony e eu não vimos lacração em Badlands, mas teve criador que viu. Eu não vi. Parte do nosso público, Saulo, veio nas nossas resenhas, que modéstia à parte foram muito boas. Eles gostaram, mas do Predador, Badlands, você assistiu? Não sou muito ligado no universo do Predador. Mas eu vi a repercussão. A gente também não é fã de Predador. A gente assistiu na época lá, clássica, mas não sou fã, não fui pros quadrinhos. Não, eu assisti o primeiro e no máximo o segundo filme. Mas a gente deu a nossa opinião sincera. Eu achei uma jornada maravilhosa. Eu achei zero lacração. Mas parte do nosso público achou. Do mesmo jeito, olha. Do mesmo jeito, Saulo. E a gente falou que a gente achou. Do mesmo jeito, você
pode ter gostado de uma série, por exemplo, X-Men 97, muito mais do que nós. X-Men 97, nós elogiamos o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio a gente já não gostou tanto, o quarto mais ou menos, o 5 a gente gostou mais e tal. E a gente vai lá e fala a nossa opinião. Mas tem gente de todo jeito, cara. O público, a gente não controla o público. Uma coisa que a gente tretou com o Peter, fizemos até um vídeo tretando diretamente com ele, porque ele acusou a Liga Nerdola de fazer o público contra ele, né? Da gente ser responsável pelo nosso público. E ninguém controla o público, Saulo. Isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém controla. Eu não controlo o meu público, eu não controlo o público do fulano. Ninguém é dono do público. Inclusive, recentemente o Peter falou que o pessoal de direita aí andou roubando o público dele, a audiência. É verdade, né? Andou falando isso, mas isso é onde ele tá muito errado. Ninguém é dono de público nenhum. Hoje, tem gente no seu canal, Saulo, gostando mais do que você tá falando. Quando você fala algo que eles não gostam, eles vão para outro criador de conteúdo. Hoje, e depois volta pro seu canal, é assim mesmo. Hoje tem... você fez um vídeo aqui, teve uma audiência, teve vários views, você tá ali, todo mundo concordando com você. Quando você disser alguma coisa e eles não concordem e vai acontecer, eles vão pra outro lugar, passam um tempo lá, aí depois eles voltam pra você de novo. Então ninguém é dono de nada. E tem muitos louquinhos, né, por aí, tem muitos louquinhos, tem muito... Cara, demais. Até sobre vocês, é como é interessante. Só porque eu discordo, por exemplo, de vocês e do Linhagem em alguns pontos, às vezes o pessoal vem com ódio, tipo, contra vocês. Aí eu já falo, calma, gente, calma lá, pelo amor de Deus. Vixe, várias vezes, porque o Heróis mais falou não sei o quê. Falei, gente, respeita os caras, é a opinião deles, é o argumento deles, eu sou amigo dos caras, não tem nada a ver. Isso, Saulo, isso é a coisa mais normal do mundo. Então o cara, o Heróis mais falou isso, o Heróis mais falou aquilo e tal. Porque muita gente vem com maldade mesmo. Mas muita gente vem só pra dizer mesmo, poxa, eu queria ouvir isso de você, Saulo, porque o fulano de tal falou isso. Mas daqui a pouco ele vai lá pro meu canal e vai dizer, poxa, você realmente tá certo, porque o Saulo falou isso aqui. Cara, é um público, tudo é volátil na internet, principalmente na internet. Não pense em ninguém que tá com um público sólido, que tá, agora eu tô bem. Não pense nisso. Até o Peter sentiu, né? Por isso a honestidade, Saulo. Por isso... assim, o crescimento do teu canal, o crescimento da Liga Nerdola de maneira geral, tem a ver com honestidade. Esse público que vai de um canto pro outro, somos nós, todos nós somos assim. Às vezes estou assistindo tem um criador de conteúdo que eu não vou falar o nome. O cara, assim, eu discordo completamente dele quando ele tá falando de Peacemaker. Eu discordo completamente dele, mas quando ele fala de outras coisas, é maravilhoso. Entendeu? E por exemplo, Pipoca Nanquim, quando eles dão opinião, aqui já é outro criador, né? Pipoca Nanquim, como é uma editora, dá pra falar que não tem problema falar, porque eles são editora. Inclusive, eu compro os quadrinhos deles, pra vocês terem ideia. Olha só. Eu acompanho. Eu sou inscrito do canal dos caras. Quando eles falam de quadrinhos, pra mim são um dos melhores canais do YouTube pra falar de quadrinho. Mas quando dão opinião política, são completos idiotas, não sabem nada, absolutamente nada de política, entendeu? Isso é normal. Eu posso ser um cara incrível falando de música e um completo imbecil falando de arquitetura, pô. É normal, é completamente normal. Então, assim, para o público, esse público, cara, eu só deixo liberdade, entendeu? Cara, você tem o direito, sabe? Eu até falo assim, cara, você quer me xingar, você pode me xingar nos comentários, mas você tem que aguentar ser xingado. Esse é o ponto. Porque tem gente que quer xingar e não gosta de ser xingado. Não aguenta, quando é xingado, né? Não aguenta, apela. E tem gente que dá opinião e massa. Eu quero realmente, Elvis, que você deu sua opinião contrária. Por exemplo, a gente estava conversando sobre Supergirl e um rapaz falou assim, quadrinhos não é a Bíblia. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com quadrinhos não é a Bíblia? Quadrinho é entretenimento. Eu falei assim, então só porque é entretenimento ele tem que ser dissociado de mensagens morais?
só porque é entretenimento, o entretenimento tem que ser amoral. Então, ele não sabe do que ele tá falando. Ele não entende do que ele tá falando. E tudo bem, é a opinião dele, mas é uma opinião que eu não respeito. Se você leu qualquer quadrinho do Superman e não saiu melhor desse quadrinho, das duas uma, ou o roteiro é uma bosta ou você não entendeu o personagem. E esse é o ponto. A gente falou de Mark Waid. Mark Waid, apesar de ser um lacrador, aquela história é maravilhosa. Aquela história é uma das mais conservadoras que tem nos quadrinhos da DC. A história do Reino do Amanhã. É verdade. Entendeu? É maravilhosa, cara. É maravilhosa. Então, pra gente finalizar esse assunto, cara, pra mim é liberdade. Liberdade. Agora, o meu conselho pra criador de conteúdo é: seja honesto. Gostei do filme da Pequena Sereia. Eu gostei, me emocionei com o filme da Pequena Sereia, com a Halle Bailey. E Saulo, na época, se a Halle Bailey desse um peido, o Heróis e Mais fazia um vídeo. E o nosso vídeo, viralizava. O pessoal tava sedento, né, por isso. E a gente falando tudo. Tá. Acho que a gente fez uns 40 vídeos. A gente fez mais do que da Branca de Neve, inclusive. Quando a gente assistiu o filme, a gente deu nota 6 pro filme. Olha só. Nota 6. Eu me emocionei. Falei dos pontos positivos da música, da coreografia. Falei da mensagem feminista. Falei da mensagem identitária fora do tom. Falei dos problemas da interpretação, inclusive da Halle Bailey. Pontuamos tudo. Nosso vídeo na época acho que deu 60 mil visualizações. Acho que o canal era metade do que a gente é de tamanho hoje. Então esse número é maravilhoso. Até hoje, imagine na época. Então, por quê? Porque a gente foi honesto. E muita gente vem com aquela coisa, né? O Pix caiu. A gente aprendeu a não se ofender mais. A gente aprendeu a não se ofender mais com esse tipo de comentário. Porque, na verdade, quando a pessoa faz esse comentário, o problema não sou eu. O problema é ela, que não aceita uma opinião contrária. Só pode ser uma pessoa comprada que tem uma opinião contrária à minha. E não. Entendeu? Eu já fui chamado de lacrador aqui. Por causa de algumas coisas que eu falei. Esse canal é de lacrador. Eu só respondi com um kkk pro cara. Porque o que eu vou argumentar? Então, cara, eu adoro seu canal, entendeu? Eu também divirjo das suas opiniões. Mas, cara, eu não concordo nem comigo 100%, entendeu? Com o seu eu de 10 anos, né, atrás. Exato. O meu eu de ontem, às vezes, entendeu? Exatamente. O Tony e eu, a gente discorda direto. Tem vídeo, Saulo, que Tony e eu, a gente, por conta de uma dinâmica, a gente não grava, porque a dinâmica ia ficar de debate. A gente não grava. Entendeu? Por conta do sentido agora do entretenimento. Um assunto específico? Um assunto específico, a gente diverge. Não vamos fazer isso agora, vamos deixar para uma live onde a dinâmica da live é diferente, que aí a gente vai poder debater lá. Agora o vídeo ele tem que ter uma narrativa, ele tem que ter um altos e baixos, ele tem que ter a edição. Agora quando é resenha de filme, aí pode ter, que também é um debate na resenha. Às vezes o Tony gostou mais, eu gostei menos, aí rola. Agora, determinados vídeos, mais assim, roteirizados, não tem espaço pra gente fazer uma divergência naquele momento. Mas a gente diverge demais. Não aparenta tanto no canal por conta de uma escolha de entretenimento mesmo. Agora, quando é debate, é só vocês assistirem as lives, cara. Tony e eu, a gente diverge várias vezes. Sim, na live dá pra ficar mais à vontade, né? Pra falar e expor. Porque a dinâmica é diferente. Agora mesmo no vídeo da Tacla, é só assistir. Do vídeo do Todima, que é Ação Kamen Rider, eu achei horrível o Todima ter perdido e não sei o quê. O Tony já não achou tão ruim, entendeu? A mijada do Krypton no Superman, eu achei podre. O Tony não ficou tão... Eu também não, eu só falei, piadinha. O Tony não gostou, mas ele não é tão fã do Superman, né? Ele tem esse defeito, né? De não ser fã do Superman. Então. Mas, pô, é legal a gente falar isso. E é bacana, porque é o que eu falei. O pessoal às vezes vem tão nervoso, querendo sangue, né? Aquela coisa como se, meu Deus, só porque a gente discorda, a gente tem que se degladiar. E, a gente vai sempre estar no campo das ideias, né? É isso então, muito bom esse papo. Obrigado, viu, de coração por terem aceitado aí este humilde canal. Obrigado aí por terem aberto, conversado aí.
E pra fechar, uma mensagem final aí pra galera, talvez, acho difícil uma galera que acompanha aqui o canal que ainda não conheça vocês, mas de qualquer jeito, né, caso não conheçam, galera, Heróis e Mais, e vocês podem deixar um salve final aí pra galera. Tamo junto, obrigado, Saulo, pelo convite, foi um bate-papo legal pra caramba, falar um pouco da gente, né, do nosso trabalho. O legado tá aí, não esqueçamos do legado é o nosso herói. Acabei de receber uma página aqui que o nosso artista mandou, Elvis Ventura. Página incrível aqui, a segunda página. E assim, tamo junto, cara, tamo junto. Sobre o legado, Tony, depois vai ter também outros meios, né, do pessoal adquirir, não só nessa promoção, né? Vai, porque é o seguinte, Black Friday acaba pra galera receber todo mundo ao mesmo tempo ali, junto com o pessoal do Catarse. A gente vai enviar. Mas assim, pro site, pra começar a receber, é injusto pra quem reservou antes, é injusto as pessoas receberem antes de quem reservou no Catarse e reservou no Apoia-se. Beleza? Então, as pessoas primeiro vão receber, quem garantiu, né? Quem fez a pré-venda, a pré-compra, quem tava ali, vão receber primeiro e aí depois a gente libera para vender pelo site a partir de fevereiro. Beleza. Parabéns aí pelo trabalho. Quando tiver oportunidade, quero ler aí o legado. E Elvis? Só vou agradecer de novo o bate-papo. Eu falo demais, o Tony fala um pouquinho menos aí, porque eu não deixei ele falar. Mas é isso aí, muito obrigado de novo, Saulo. Tamo junto. E é isso aí, não façam filho aos 15 anos. E eu lembrei de uma coisa que eu enviei pra vocês essa semana. Acho que ainda não deve ter chegado, mas eu enviei o meu livro, O Novo Amanhã, e eu não vejo a hora de vocês lerem. Eu quero muito saber o feedback de vocês, as opiniões. Uai! Vamos junto, não sabia. O Tony não tá passando as informações direito, então, né, Tony? Vou falar. Eu esqueci realmente de falar pra ele. Eu ia deixar chegar lá pra surpresa. Então eu estraguei a surpresa. Não, mas vai ser legal. Quero ler. E é isso aí, tamo junto, viu? Abração. E é isso aí, galera. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando mais uma vez, se inscreva lá no Heróis e Mais. Siga a galera também no Instagram. E se não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreva também para outros vídeos de entrevista e também para vários assuntos da cultura pop. Sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.